Romanos, no capítulo 8, verso 3, diz assim: Porquanto que for impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Estamos caminhando, amados, como igreja, e preocupados com o pecado. É impressionante como eu ouço relatos vinculados ao medo do pecado, à luta contra o pecado. É impressionante como eu e você temos nos esforçado e muito para não pecar. Tornou-se o nosso maior foco, o foco maior da igreja. Nesse verso, amados, Paulo, ele diz que Cristo, em semelhança da carne, ou seja, sendo semelhante a nós, condenou o pecado. Ou seja, eu e você, nós não precisamos travar uma luta com algo que já está condenado. A verdade é que a igreja não está aqui para apontar o pecado, percebe? Para lutar contra ele. Claro que isso vai ser feito, mas não é o foco maior da igreja. A igreja não está aqui para apontar o pecado, ela está aqui para apontar o caminho. Nós devíamos estar preocupados em estar no caminho, viver o caminho e mostrar ele aos outros. Porque quem convence as pessoas do pecado, até mesmo eu e você, é Deus. É uma luta, amados, que já foi travada noutro tempo, da qual hoje eu e você não precisamos mais travar. Veja, ficar nesse esforço é como tentar dizer a Deus que a nossa salvação ela pode de algum modo estar atrelada às nossas ações, como se o nosso esforço em alguma coisa pudesse nos salvar. Mas veja uma coisa, não depende de nós. É o mesmo que nós tentássemos anular a vitória da cruz, onde o pecado foi vencido, para então mostrar para Deus uma outra conquista ou uma outra vitória. O Senhor já sabe do nosso pecado. O que Ele quer ver agora são os frutos de um coração arrependido. O que precisamos ouvir, o que precisamos falar, tratar, é sobre o caminho, é sobre as ações que devemos tomar para encontrar o reino, entende? Para agradarmos a Deus. Não temos, amados, de estar focados em não pecar. Esse caminho, ele desgasta. E ele acaba que não leva em lugar algum. Não se trata do quanto não pecamos, e sim do quanto temos frutificado. Quer saber, amados, o velho ditado aqui, ele é verdadeiro. O inferno, ele vai estar sim cheio de boas intenções. Veja, amados, nós ficamos tão preocupados em não pecar que nós deixamos de frutificar. Não estamos progredindo na obra, no ministério, porque damos por suficiente o fato de que em nós não há a prática do pecado, percebe? E nosso esforço é unicamente o de não pecar. Achamos que isso é suficiente, que nós estamos salvos dessa forma, que estamos agradando a Deus. Sabe o que eu me lembro, amados? Me lembro de uma época em que eu não era convertido, estava em casa, sozinho, e estava muito revoltado com várias situações que eu estava vivendo naquele período de tempo na minha mente. Veja uma coisa, de repente uma serva de Deus, ela chega em casa, é alguém conhecido, alguém da nossa família. Irmãos, no momento em que eu abro a porta e ela entra, toda aquela revolta que eu estava vivendo dentro de mim, de um modo muito íntimo, interno, só em pensamento. Veja, ela, amados, antes mesmo de me dizer oi, pelo Espírito, ela já nota o que estava acontecendo ali. Então ela começa a repreender o mal e a clamar o nome de Jesus e a repreender no nome de Jesus. Amados, eu estava em silêncio e ela não teria como saber, somente pelo Espírito mesmo. Foi instantâneo, foi impressionante. Sabe o que eu voltei a si na hora. Amados, por que eu estou contando essa história? Porque naquele dia eu descobri de modo prático que o diabo ele não resiste à presença de Deus. Ele não pode ficar em um lugar onde o Espírito de Deus está. O segredo
Irmãos, não é focar no pecado e travar uma luta contra ele. O segredo é ser cheio de Deus, é frutificar, é servir, é se aproximar de Deus um pouco mais a cada dia, porque alguém cheio da presença dele não está preocupado com o que não pode fazer, não anda com um certo medo do diabo, mas ele está focado em o quanto ele pode fazer para Deus. Veja, a verdade é que a igreja não está aqui para apontar o pecado, percebe? Ela está aqui para apontar o caminho. Nós perdemos muito tempo com regras, com acusações, com ritos, com costumes. Perdemos muitas pessoas em razão de um foco errado. Nosso papel, amados, é mostrar o caminho para o reino. Amados, pense. Sei que existe um testemunho a ser dado, ok, veja. Mas veja, ficar tentando mostrar, se explicar, é difícil, irmãos. Até porque as pessoas sempre entendem as explicações que damos no nível da percepção que elas têm. Eu e você podemos ficar presos ou limitados nesse nível, no nível da percepção de todos. Mas sabe o que importa? Sabe o que importa? O que mais importa é o que Deus pensa a nosso respeito. Isso é o que importa, é o que Deus sabe ao meu e ao seu respeito. Isso é o que importa. Sei que existe uma postura adequada ao cristão, mas eu creio, amados, creio no meu coração que essa postura ela flui naturalmente quando eu e você estamos cheios de Deus, cheios da presença de Deus. Meu irmão, coloque como prioridade sua decisão por Cristo antes da sua decisão de não pecar. Sabe por quê? Não pecar não te levará ao céu. Decidir por Cristo te leva ao céu. Entende? O que adiantará não ter pecados? O caminho é um só, amados. Se chama Cristo. Veja, não é o tanto de erros que eu deixo de cometer. Porque se fosse assim, veja bem, o mérito seria meu. E nada do que eu e você fazemos pode ser suficiente para agradar ao Pai. Entende? Trata-se de o quanto eu me entrego a Ele. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Amados, nós falamos aqui de decisão, ok? O que é decisão? Decisão é cortar fora, assim como incisão é cortar dentro e circuncisão seria cortar em volta. Uma das ideias básicas da vida cristã, ou daquele que tem Deus, é de que todos os dias precisamos decidir por Cristo, ou seja, todos os dias nós cortamos tudo o que está fora. Percebe? O que é interno é o que nos mantém, ou seja, não se trata do pecado que deixamos de praticar, mas de o quanto vivemos internamente com Cristo. Pense comigo, amados, uma família que investe muito dinheiro em uma viagem, e isso acontece obviamente com várias famílias, se não todas, elas passam 1, 2 anos pagando uma viagem dos sonhos, gerando dentro de si uma expectativa de que irão viver, enfim, alguns momentos de paz, de felicidade, de alegria. Veja, amados, a viagem é importante, o passeio é importante, eu não sou contra isso não. Mas olha só, as pessoas estão buscando em lugares longínquos e paradisíacos uma realidade que está ao nosso alcance todos os dias, independentemente de onde estamos, de onde estivermos. Cristo, amados, é a nossa paz. Cristo é a nossa paz, aleluia, e glória a Deus por isso, amém? Sabe, estamos focados em lutar com algo que já foi vencido, temos nos desgastado lutando com algo que não mais exerce poder, o pecado foi condenado, Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É hora de parar, amados, é hora de parar. Ei, não viva debaixo de regras e imposições, cobranças que Deus não fez a você. Não se cobre tanto por não ser perfeito, não se cobre tanto porque houve alguma falha. Prossiga, seja cheio de Deus, porque o nosso foco maior é estar no caminho. No caminho, nossa relação com Deus, amados,
Nessa relação não há acusações, quem acusa é o diabo. Deus não faz isso, Deus não faz isso. Se estivermos cheios dele, o restante do contexto se ajusta, tudo se ajusta. A ideia hoje, amados, não é dizer sim para o pecado, a ideia é mostrar o caminho para compreender que o pecado já foi derrotado. Romanos 8,2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nossa realidade fala de graça, de liberdade, de paz. É assim que eu e você vivemos. Romanos 8,1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que andam segundo o Espírito. Eu torno a dizer, a verdade é que a igreja não está aqui para apontar o pecado, ela está aqui para apontar o caminho. Quem convence do pecado é Deus, é Deus. Não vamos mais lutar uma luta que já foi ganha por todos nós, porque Cristo já venceu o pecado na cruz. Quer dizer que nós podemos pecar? Não, nós não podemos e nem iremos, porque quando nós priorizamos o caminho e então somos cheios de Deus, veja, cheios da presença dEle, não haverá espaço para o pecado em nossa vida. Viva a sua vida debaixo da graça e debaixo da liberdade que nós temos em Cristo, no nome do Senhor Jesus. Desfrute da bênção, da paz, da alegria que Ele proporciona a cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.